Você já teve aquela sensação de que está sempre no limite? Tipo, a bateria do celular tá em 5%, o Wi-Fi caiu no meio da partida ranqueada, o boleto atrasou e o chefe mandou mensagem no domingo à noite? Pois é, meu amigo. Seu corpo entende isso como uma ameaça iminente. E quem entra em ação para resolver essa treta toda? Ele mesmo, o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, a estrela do nosso show de hoje. Mas calma lá, ele não é só vilão. Ele é tipo aquele amigo barraqueiro que te defende na briga, mas depois causa mais confusão do que ajuda. A questão é, ele foi feito para situações pontuais, não para o estresse crônico da vida moderna. E é aí que mora o perigo. Se você se sente constantemente cansado, irritado, não consegue dormir direito, ou até mesmo ganhou aquela barriguinha extra que não sai por nada, mesmo indo para a academia, o cortisol pode ser o grande culpado. É o vilão silencioso que detona seu corpo e sua mente sem você nem perceber direito. Mas hoje, a gente vai desvendar tudo. Vamos entender o que é essa parada, para que serve, como ele te ferra no dia a dia e, o mais importante, como você pode dominar essa fera para ter mais energia, foco e menos dor de cabeça. Chega de viver no modo alerta vermelho. Bora lá, sem enrolação. Cerquilha, 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 cortisol. O que diabos é isso? Para começar, o cortisol é um hormônio esteroide produzido pelas glândulas adrenais, que ficam em cima dos seus rins. Pensa nele como o gerente de crise do seu corpo. Quando você está sob estresse, seja físico, mental ou emocional, ele é liberado para te ajudar a lidar com a situação. É parte da resposta de luta ou fuga, um mecanismo de sobrevivência super antigo. Imagina seus ancestrais lá na savana. Viam um leão, o cortisol subia, dava um gás extra para correr ou brigar. Hoje em dia, o leão é a notificação de débito automático agendado, ou o prazo do TCC, mas seu corpo reage do mesmo jeito. Ele é essencial para a vida, tá ligado? Sem cortisol, a gente não conseguiria nem levantar da cama de manhã. Ele tem um papel fundamental em várias funções do corpo, muito além do estresse. Mas, como tudo na vida, o equilíbrio é a chave. Cerquilha, cerquilha, cerquilha o bom, o velho e o cortisol, quando ele ajuda. Antes de demonizar o bichinho, vamos dar os créditos. O cortisol é vital para a sua sobrevivência e funcionamento diário. Ele não é seu inimigo 100% do tempo. Tipo aquele amigo chato que faz umas piadas sem graça, mas te ajuda a mudar a geladeira de lugar. Asterisco 1. Acordar e dar energia. Asterisco seus níveis de cortisol são mais altos pela manhã, o que te ajuda a despertar e ter energia para o dia. É ele que te tira da cama e te dá o start para começar. Sem ele, você seria um zumbi até o almoço. Asterisco 2. Controlar o açúcar no sangue. Asterisco o cortisol aumenta a glicose no seu sangue, dando mais energia rápida para suas células. Isso é útil numa situação de perigo, onde você precisa de combustível extra para agir. É como um turbo de açúcar para o seu corpo. Asterisco 3. Anti-inflamatório natural. Asterisco em níveis normais, o cortisol ajuda a controlar a inflamação no corpo. Pensa numa pancada. Ele ajuda a diminuir o inchaço e a dor. É o seu bombeiro interno apagando pequenos incêndios. Asterisco 4. Regular a pressão arterial. Asterisco ele também tem um papel na manutenção da sua pressão. Sim, ele ajuda a manter o sistema circulatório funcionando suavemente. É tipo o engenheiro que garante a pressão da água na sua casa. Então, como você pode ver, o cortisol é um cara importante. O problema começa quando ele está sempre ligado, em modo emergência, 24 de julho. Aí, a balança pende para o lado errado e ele começa a te sabotar. Cerquilha, cerquilha, cerquilha o vilão silencioso, quando o cortisol ataca. Imagine que sua casa tem um alarme de segurança. Ele é útil para quando tem um ladrão. Mas e se o alarme disparasse toda vez que um gato passasse na rua, ou se o vento batesse na janela? Seria um inferno, certo? Ninguém ia conseguir dormir. É exatamente isso que acontece quando o cortisol fica cronicamente elevado. Seu corpo está em um estado de alerta constante, mesmo que não haja um leão de verdade te perseguindo. É o estresse do dia a dia, o trânsito, as contas, as redes sociais, o trabalho chato. Essa superexposição ao cortisol começa a ter efeitos devastadores. Ele vira de amigo para inimigo. E os sinais podem ser sutis no começo, mas com o tempo, eles se acumulam e viram um problemão. Cerquilha, cerquilha, cerquilha efeitos no corpo, a lista de desgraças. Asterisco 1. Ganho de peso, especialmente na barriga. Asterisco o cortisol elevado te faz desejar comidas calóricas e açucaradas.
E pior, ele direciona o armazenamento de gordura para a região abdominal. Aquela pochete que não sai, mesmo com dieta e treino, pode ser culpa dele. É o modo sobrevivência te fazendo estocar energia. Asterisco 2. Problemas de sono. Asterisco lembra que o cortisol te acorda? Se ele está alto à noite, adivinha? Você não consegue relaxar. Insônia, sono picado, acordar cansado. Seu corpo não desliga, fica em alerta, e a qualidade do seu descanso vai pro ralo. É como tentar dormir com a sirene da polícia ligada na porta. Asterisco 3. Imunidade baixa. Asterisco com o tempo, o cortisol alto suprime seu sistema imunológico. Você fica mais suscetível a resfriados, gripes e outras infecções. É como se seu exército de defesa estivesse sempre cansado e desmotivado. Asterisco 4. Irritabilidade e ansiedade. Asterisco o cortisol altera neurotransmissores no cérebro, te deixando mais ansioso, irritado e com o pavio curto. Pequenos problemas viram grandes dramas. Você explode por qualquer coisa. É o seu modo Berserker ativado sem querer. Asterisco 5. Problemas de memória e concentração. Asterisco dificuldade para focar, esquecimento, névoa mental. O cortisol crônico afeta o hipocampo, uma área do cérebro crucial para memória e aprendizado. Você começa a esquecer onde largou a chave do carro ou o que ia fazer. É a sua RAM mental lotada. Asterisco 6. Pressão alta e problemas cardíacos. Asterisco a longo prazo, o cortisol elevado pode contribuir para o aumento da pressão arterial e outros fatores de risco para doenças cardíacas. É como se o motor do seu carro estivesse sempre em alta rotação, sem descanso. Asterisco 7. Perda de massa muscular. Asterisco em excesso, o cortisol é catabólico, ou seja, ele quebra tecidos, incluindo o muscular. Se você rala na academia e não vê os resultados, ou se sente mais fraco, o cortisol pode estar sabotando seus ganhos. Ele rouba sua proteína para gerar energia. Percebeu o tamanho do estrago? É um efeito dominó que pode derrubar sua saúde física e mental. Mas a boa notícia é que você não está condenado a viver assim. Existem estratégias eficazes para domar essa fera. Cerquilha, 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 como baixar o nível, estratégias de mestre Jedi. Não existe pílula mágica para baixar o cortisol. É um trabalho de mestre Jedi, que exige disciplina e autoconhecimento. Mas são hábitos simples que fazem uma diferença absurda. Presta atenção. Asterisco 1. Durma bem, de verdade. Asterisco priorize o sono. Tente de 7 a 9 horas por noite. Crie uma rotina. Vá para a cama e acorde em horários parecidos, mesmo nos fins de semana. Desligue telas 1 hora antes de dormir. O quarto deve ser escuro, silencioso e fresco. É o seu reset diário. Asterisco 2. Mexa o corpo, mas sem exagerar. Asterisco o exercício físico é um baita redutor de estresse. Mas cuidado, treinar demais, sem descanso adequado, pode aumentar o cortisol. Encontre o equilíbrio. Faça o que você gosta. Musculação, futebol, corrida, bike. 30 a 60 minutos na maioria dos dias da semana já ajuda. Asterisco 3. Alimentação anti-inflamatória. Asterisco coma comida de verdade. Fuja de ultraprocessados, açúcar e frituras. Inclua muitas frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, abacate, azeite, oleaginosas. Hidrate-se. A dieta é a base de tudo. Asterisco 4. Mindfulness e relaxamento. Asterisco meditação, yoga, exercícios de respiração profunda. Não é papo de guru, é ciência. Acalmar a mente reduz a liberação de cortisol. Comece com 5 a 10 minutos por dia. Existem apps ótimos para isso. É dar um tempo pro seu cérebro. Asterisco 5. Conexão social. Asterisco passar tempo com amigos e família, rir, conversar. A conexão humana libera a ocitocina, o hormônio do bem-estar, que ajuda a combater o cortisol. Não se isole. Jogue um game com os amigos, saia para um rolê. É a melhor terapia. Asterisco 6. Gerenciamento de tempo e prioridades. Asterisco organize sua rotina. Faça listas. Aprenda a dizer não. Delegue quando puder. A sensação de controle sobre sua vida diminui o estresse e, consequentemente, o cortisol. É ser o mestre do seu tempo, não o escravo. Asterisco 7. Hobbies e descompressão. Asterisco tenha um tempo para você. Jogue, leia, ouça música, cozinhe, faça um projeto manual. Qualquer atividade que te dê prazer e te faça esquecer os problemas por um tempo é um bálsamo para o cortisol.
É o seu modo offline. Asterisco 8. Limite a exposição a estímulos estressantes. Asterisco diminua o tempo nas redes sociais, evite noticiários excessivamente negativos e aprenda a se desconectar do trabalho. Nem tudo precisa da sua atenção imediata. É a dieta de informação. Cerquilha, 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 mitos e verdades, desmascarando boatos. Mito. Asterisco, suplementos de cortisol são a solução mágica. Verdade. Asterisco, suplementos que prometem cortisol blocker ou controle de estresse são, na maioria das vezes, balela. Não há evidências científicas robustas para a maioria deles. Foque nas mudanças de estilo de vida. Mito. Asterisco, café sempre aumenta o cortisol. Verdade. Asterisco, o café pode causar um pico temporário, sim. Mas em quem já está acostumado, o efeito é menor. O problema é mais o excesso e a sensibilidade individual. Se te deixa pilhado e ansioso, talvez seja bom reduzir. Mito. Asterisco, qualquer estresse é ruim para o cortisol. Verdade. Asterisco, estresse agudo e pontual, como uma apresentação importante ou um treino intenso, pode ser benéfico e até te impulsionar. O problema é o estresse crônico, que nunca te dá um tempo para se recuperar. Cerquilha, cerquilha, cerquilha. Conclusão. Domine o cortisol, domine sua vida. Então, é isso. O cortisol não é um inimigo a ser eliminado, mas um aliado a ser gerenciado. A vida moderna é cheia de gatilhos de estresse, e é fácil cair na armadilha de viver em modo alerta vermelho o tempo todo, mas você tem o poder de mudar isso. Pequenas mudanças nos seus hábitos diários podem ter um impacto gigantesco nos seus níveis de cortisol e, consequentemente, na sua qualidade de vida. Comece com 1 ou 2 pontos que pareçam mais fáceis para você. Durma melhor, coma melhor, mexa-se, encontre formas de relaxar e se desconectar. Priorize sua saúde mental. Seu corpo vai te agradecer, sua mente vai clarear e sua energia vai voltar. Você vai se sentir menos irritado, mais focado e, sim, talvez até perca aquela barriguinha chata. Lembre-se, o cortisol não é o problema. O problema é a sua resposta crônica a ele. Mude a resposta, mude sua vida. É simples assim. Não subestime o poder de um bom sono ou de uma caminhada no parque. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o cortisol e como domá-lo, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que vive estressado. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!